início da leitura da terceira hora, eu vou fazer antes algumas definições de alguns termos. Se você já conhece, tem conhecimento destes termos, pode pular na linha de tempo do vídeo, que eu vou deixar no marcador abaixo, já para o início da leitura. Se não, segue a explicação de alguns conceitos. Estige, na mitologia grega, é um rio que forma fronteira entre a terra e o submundo. Ele foi citado na Divina Comédia de Dante Alighieri, no canto 8, onde Dante e Virgílio são conduzidos pelo barqueiro Flégias através do rio, onde estão as almas dos condenados pelo pecado da ira. Cérbero, na mitologia grega, era um monstruoso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. Gnoses. No glossário do livro O Noctemeron de Apolônio de Tiana, é definido como o alento de Deus, Deus, o Logos, a fonte de todas as coisas, manifestando-se como espírito, amor, luz, força e sabedoria universais. Também é definida como o conhecimento vivo que está em Deus e que se torna parte dos que, mediante o renascimento da alma, entraram no nascimento da luz de Deus, isto é, no estado de consciência de Pimandro. Sendo que Pimândrico é o espírito vivificante que se manifesta no homem, alma renascido. Terceira hora. Quando a flama serena, proveniente da ausência de desejo segundo a natureza, tornou-se um fato e o candidato avança pela via crucis das rosas, ele deve tornar-se um cavaleiro do santo grau, isto é, um guerreiro, um obreiro a serviço da luz universal. Para tanto, ele precisa primeiro fabricar a sua arma, a sua espada. Ele possuirá essa espada pelo correto preparo interior do caduceu, da coluna de fogo serpentino do seu ser. Essa coluna de fogo espiritual, este caduceu, possui 3 canais, quando consideramos os 2 aspectos do simpático neste processo. O simpático é a parte do sistema nervoso no ser humano dialético que está sob o controle da vontade. Funciona de maneira automática. Refere-se aos 2 cordões de nervos situados à direita e à esquerda da medula espinhal. Este par de cordões se juntam na parte superior da medula, na glândula pineal. Então, quando consideramos os 2 aspectos do simpático neste processo, vemos que o fogo desce por um dos cordões para em seguida subir pelo outro. Desse modo, o caduceu é protegido pelo novo fogo e recebe a oportunidade de, nesse entrelaçamento, preparar-se completamente para o grande processo de transfiguração que acontecerá depois e de sintonizar todo o ser com este processo, armando-se assim contra Cérbero. Na mitologia, Cérbero é descrito como um cão tricéfalo do inferno. Outras fontes descrevem-no como possuindo 50 cabeças, cauda parecida com a de um dragão, crista de 100 serpentes, saliva e hálito venenosos. Seu latido faz o inferno estremecer. Ele é denominado o guardião do portal e vigia na outra margem do Estige.
Dentre as muitas lendas que os séculos teceram sobre Cérbero, escolhemos uma, a que afirma que os vivos que desejam passar para outra margem do Estige devem possuir o bastão de Mercúrio. Aqui é feita uma referência ao caduceu de Hermes. O candidato tem que provar que a sua arma, a sua espada de cavaleiro do grau, tornou-se suficientemente forte. Um candidato aos mistérios trilha a senda una com o objetivo único de participar do mundo da alma, do nosso campo de vida, para estar livre dos grilhões da natureza da morte. E por isso ele quer atravessar o Estige. Mas a dialética não permite a um ser humano seguir assim tão facilmente. O que foi construído e conservado durante milhões de anos na natureza da morte não pode desaparecer de modo tão repentino. Cérbero é o símbolo do ser do pecado que se oculta, qual uma serpente no ser aural. O ser aural trata-se de um conjunto das forças, de valores e de restrições como resultado da vida de diferentes manifestações de personalidades no nosso campo de manifestação, os quais formam as luzes, as estrelas e todo o firmamento do nosso microcosmo pessoal. Essas luzes são focos magnéticos e determinam a natureza deste campo magnético espiritual. Portanto, determinam a espécie de forças e substâncias que são extraídas da atmosfera e acolhidas pelo nosso sistema e também pela nossa personalidade. Então, Cérbero é o símbolo do ser do pecado que se oculta qual uma serpente no ser aural e que, em virtude das leis dos processos magnéticos, finalmente se impõe ao aluno, antes de desaparecer e permitir que o candidato atravesse. Com a noção ser do pecado, não se deve pensar em um fantasma, no resultado das ações e crimes terríveis dos predecessores, ou seja, as gerações anteriores a nós, no nosso próprio microcosmo, mas sim na soma de tudo o que manteve nossos predecessores e mantém a nós mesmos aferrados à natureza da morte. Pensai tão somente no medo existencial, no medo inerente a todos os seres humanos em luta pela sobrevivência. Este é apenas um dos aspectos de Cérbero. Precisais compreender perfeitamente qual a aparência do vosso Cérbero, para que saibais a cada hora se por vosso caminhar na senda já vos tornastes fortes o bastante para transpor esta serpente do passado. Contudo, Cérbero, em grande parte, nada mais é do que uma ilusão. Ele é apenas o espelho do passado. Quando chegar o momento em que tudo o que esse espelho mágico reflete, seja em vosso cérebro, seja em vosso coração, já não afetar-vos. Podereis dissolver em névoa esta figura ilusória por meio de 3 línguas do relâmpago do vosso fogo serpentino renovado. Cérbero encara suas 3 bocarras. Assim está escrito na 3ª hora. Cérbero é o símbolo do ser do pecado do homem, que, semelhante a uma serpente, se encontra oculto no ser aural e se projeta continuamente no caduceu do ser humano vivo e impõe-se ao candidato de conformidade com as leis das radiações magnéticas. Porém, quando nos mistérios gnósticos o candidato renovou o seu próprio caduceu de modo tríplice, o caduceu possui 3 aspectos. Então é preciso verificar se o candidato se encontra forte o bastante para atravessar a sombra do passado e a sua garra, a fim de neutralizá-la e aniquilá-la.
Portanto, Cérbero é simplesmente o estado fundamental do ser humano dialético. É a soma do passado no presente. Se vosso hoje vivente situa-se na gnosis, então é lógico que esse fato se comprove eletromagneticamente. E é evidente que, em certo momento, ele entrará em forte conflito com a força nuclear do passado. Se verificará quem é o mais forte. Cérbero, a força nuclear do passado, que evidentemente controla e governa a vossa condição de nascido dessa natureza, logicamente é, com razão, o guardião do portal na outra margem do Estige. Cada peregrino que está a caminho do país dos viventes tem que passar por este guardião. E passar por ele significa aniquilá-lo mediante a extinção completa do passado e o estabelecimento de um novo início em todo o microcosmo, o início do hoje vivente. Seria bom que livrasseis as realidades relacionadas com tudo isso de todo o romantismo e de todas as histórias de horror sobre os guardiões do umbral e afins. Pois, como dissemos anteriormente, cada radiação magnética possui uma estrutura que aparece no campo de respiração como uma imagem, como uma figura que se apresenta frequentemente sob o aspecto mais ou menos assustador. Quando semelhante imagem surge no campo de respiração de um aluno, e este está de posse do caduceu verdadeiramente novo, então a influência magnética mencionada é transformada imediatamente em uma outra vibração pela radiação do caduceu. Dessa forma, assim diz o Nutemeron, todos os demônios, todas as formas grotescas no campo de respiração desaparecem e entoam louvor a Deus. Resta então a força nuclear ainda presente no ser aural, da qual partiram e ainda partem todas as influências magnéticas. Por fim, essa força nuclear, Cérbero, deverá também ser expulsa, visto que Cérbero é a chave para a fronteira extrema da sétima região cósmica. Por conseguinte, se algum candidato quer passar da sétima para a sexta região cósmica, ele deve confrontar-se com Cérbero, que escancara suas 3 bocarras para devorar o peregrino que se aproxima, e dessa maneira devolvê-lo à região a que pertence devido ao seu nascimento natural. Quando, portanto, falamos sobre o vosso e o nosso Cérbero e a sua atuação como nosso opositor, tendes de pensar em um caminho que todos temos que percorrer, em uma resistência que todos temos que romper. Quando nos armamos com a espada do caduceu renovado, devemos em seguida averiguar o campo de batalha, o lugar do confronto, e analisar os meios com que Cérbero se apresenta para opor-se a todos os que desejam passar por ele. Estamos convictos de que o guardião do portal do microcosmo vos aparecerá sobre uma luz totalmente diferente quando refletirmos sobre os meios de luta. Talvez estejais propensos a crer que, para poder passar por ele, tereis de dispor de grande medida de espírito de luta em sentido dialético, e, por outro lado, possuir grande medida de pureza. No entanto, compreendereis que, para ter sucesso, há necessidade de algo mais e que tendes que ponderar sobre as autocorreções mais evidentes a serem feitas. Em primeiro lugar, devemos indicar mais uma vez o fantasma do medo, que vos mantém aprisionados em razão de vosso nascimento natural. A ansiedade é própria da natureza dialética. Tendes ansiedade por causa da vossa saúde, de vossa posição social, de vossas posses, de vosso marido,
de vossa mulher, de vosso filho, de todos os acontecimentos que possivelmente possam interferir em vossa vida. Por medo, fazeis coisas que não deveríeis fazer, e deixais de fazer muitas outras que deveríeis fazer. Ansiedade, preocupação e medo deixam-vos em frangalhos, isto é, se desejais trilhar a senda, se quiserdes tecer a veste gnóstica. Para o candidato, Cérbero é o maior obstáculo no caminho. É a causa pela qual repetidamente ele busca um compromisso com o mundo. E quando já não há medo dos obstáculos no mundo, desenvolve-se a ansiedade de que a veste áurea nupcial é a veste de luz da alma renascida na gnosis, que com isso está preparada para a reunificação de Deus com o espírito, com a alma. Então, quando já não há medo dos obstáculos no mundo, desenvolve-se a ansiedade de que a veste áurea nupcial não possa ser tecida. Cérbero despertará, seja de que maneira for, a ansiedade no candidato aparecerá. Por receio de perder a gnosis, o candidato pode tornar-se um fanático, que é o exemplo típico do ser humano que persevera em algo em razão de um medo duplo, medo de participar e medo de não participar. A loucura do fanatismo de semelhante ser humano circula em seu fogo serpentino. Portanto, para banir esse medo, é preciso muitíssima perseverança e persistência. Por isso, é preciso ter passado de maneira correta pela segunda hora. A cruz do amor deve ser carregada de tal maneira que esse amor vos torne fortes, para que toda a ação ou não ação seja realizada de maneira correta em sua força e para que tudo enfrenteis com a tranquilidade interior que esse mesmo amor concede. Enquanto esse amor ainda não estiver perfeito em vós, Cérbero vos manterá a passagem fechada. E isso tão somente pelo medo que ainda está presente em vós. Libertar-se da ansiedade, da preocupação e do medo é também a tarefa que o Sermão da Montanha propõe ao candidato. Isso não quer dizer neutralizar e vencer no mundo dialético todos os medos, preocupações e ansiedades, pois isso é impossível, porque eles são inerentes à dialética. Por conta das leis naturais, eles aparecem em vossa vida. Não, deveis elevar-vos acima deles na força e na luz do outro reino. A superficialidade de muitos contos, lendas e mitos está no fato de o cavaleiro vencer o dragão mediante coragem cultivada. Mas de modo algum se trata de coragem. Quem consolida em si mesmo a luz do outro reino eleva-se acima de qualquer medo. O medo desaparece da sua vida. Passar pelo guardião do portal mediante luta violenta e demonstração de grande valentia e coragem está fora de questão. Outro aspecto de Cérbero em vós é o dogma. Um dogma é uma doutrina. Existem inúmeras doutrinas. A gnosis pode ser explicada, descrita e definida doutrinariamente. Essas doutrinas são necessárias para ter-se um ponto de partida e seguir determinado caminho. Todos os grandes do espírito também deram ao mundo, além de tudo mais, doutrinas. Todas elas tinham um aspecto dogmático e nos deram um programa fundamentado. Também a Rosa Cruz Áurea, como não podia deixar de ser, transmite uma doutrina, extensamente esclarecida com o auxílio da literatura. O candidato que traz essa doutrina na cabeça e no coração
também a fixa no sangue e veste-se completamente com a roupagem da doutrinação. Essa doutrinação preenche toda a sua vida. Contudo, pode ser que nessa situação, sobre essa base, Cérbero tenha o candidato fortemente sobre seu poder. O candidato considera-se um gnóstico por excelência, pois não é verdade que seus semelhantes o estimam muito? Com que elegância e clareza ele sabe expor a doutrina? Como ela é formulada corretamente, bem pensada, esclarecida e com pureza filosófica. No entanto, aqui espreita um grande perigo. Uma doutrina é um programa, e um programa existe para ser realizado. E o executor é muitíssimo mais que um conhecedor do programa. Alguém pode ser um mau conhecedor do programa, porém um excelente realizador. Por isso, o candidato corre o perigo de ficar preso na doutrinação. Deixar o mundo sufocar-se em doutrinação é uma tática, é um método de Cérbero. E é precisamente nisso que consiste o declínio da teologia, da Igreja, que em sua maior parte nada mais é do que um instituto doutrinário. Em um dos seus aspectos, a gnose original veio ao ser humano como uma doutrinação, como uma doutrina absolutamente pura. Houve pessoas que se consolaram com essa doutrina e sorveram-na como um nardo. Em seguida, saíram para pregar a doutrinação. Algumas escreveram livros para divulgar a mensagem e levá-la aos que não estavam em condições de alcançá-la pessoalmente. A geração seguinte baseou-se nesses livros. Surgiram universidades, grandes escolas, a fim de ensinar essa doutrinação. E os dogmáticos reuniram-se para revisar e corrigir as doutrinas, a fim de adaptá-las ao mundo, à civilização, aos conhecimentos e desejos dialéticos existentes. O medo distorceu a doutrina. As doutrinas tornaram-se confusas e se contradisseram. Ficaram reduzidas a fragmentos. E um grupo disse: este é o fragmento correto. Outro grupo buscou sua salvação no segundo fragmento. E assim surgiram as universidades das divergências. E todo esse dogmatismo de séculos estabeleceu-se no sangue e no fogo serpentino do ser humano. Cérbero mantém a humanidade firmemente em suas garras devido aos instintos dogmáticos do passado. Não existem dentre os candidatos da senda da salvação muitos que precisam lutar desesperadamente consigo mesmos porque o instinto dogmático herdado não concorda com o programa e a filosofia da gnosis? Como podeis libertar-vos das garras do dogma? Colocando o dogma que escolhestes como um programa de vida e executando-o com todo o vosso ser. Desse modo, ficareis logo sabendo se ele é um dogma morto ou vivo, e se ele vos conduz para o objetivo a que se propõe. Se ficardes presos ao dogma, sem fazer mais nada, e de tempos em tempos trocardes um dogma por outro, então a vossa vida ficará povoada de ídolos. Permanecereis então acorrentados ao cárcere. Todas as vossas esperanças dogmáticas se mostrarão inúteis e afundareis no pântano das decepções. Cérbero, vosso ser do pecado, terá então triunfado pela enésima vez. Candidato, aprendei essa lição. Recebeis a doutrina para realizá-la.